Por que você não deve fazer regressão? Eu sou o João Spider, hipnoterapeuta esportivo, auxilio atletas profissionais e amadores e pessoas comuns também a ter uma alta performance através da auto-hipnose. Como o nosso vídeo de hoje, já falei desde o começo, o nosso objetivo é falar porque você não deve fazer regressão. Muitas pessoas, de maneira equivocada, associam a hipnose com regressão. E hipnose não é regressão. Regressão é somente uma das várias ferramentas que tem na hipnose. E eu vou falar através desse vídeo porque que de repente você não deve utilizar essa ferramenta que está dentro da hipnose, que é a regressão. Primeiro eu vou te contar uma história para que você entenda aí como que a sua mente funciona e ver, né, se a regressão aí pode ser um recurso aí que vai te ajudar ou te atrapalhar. Eu estava acompanhando uma mulher através da minha mentoria, voltada aí para a questão da ansiedade, que é a mentoria Ansiedade Zero, onde eu fui fazendo um passo a passo com ela, onde ela entrou em transe, né? Para você que não sabe o que é o transe, é quando você consegue direcionar a atenção, o foco totalmente para você. Então você tira o foco dessas questões externas, né? Barulho, conflito, coisas que você está vivendo, e você consegue se concentrar totalmente em você. E quando você consegue se concentrar totalmente em você, fica muito mais fácil de você dar novo sentido para algumas coisas, inclusive as coisas aí que te causavam desconforto e te trazia aí problemas no presente. E como que foi isso? Depois que ela entrou, né, nesse estado mental de hiperfoco e concentração nela, eu fui pedindo que ela fizesse, fui dando algumas sugestões para ela. Por exemplo, pedi para que ela imaginasse um botão e nesse botão ela adicionasse tudo aquilo que causava nela ansiedade, né? E ela foi adicionando algumas coisas, até que num determinado momento, a respiração dela começou a ficar ofegante, ela começou a ter desconforto, né? Era claro isso, a expressão facial dela de chateação, de tristeza. E o que aconteceu durante esse processo? Ela adicionou nesse botão a situação que causava nela a ansiedade. E infelizmente ela tinha passado por uma situação de abuso. Só que esse abuso não foi consumado, mas simplesmente pelo fato de eu pedir que ela imaginasse aquilo que causava nela ansiedade, ela imaginou essa situação. Olha para você ver. Desse momento em diante, a sessão morreu ali. A sessão acabou, pedi para que ela respirasse, não tinha mais o que fazer nesse sentido, né? Ela voltou, né? Conseguiu respirar melhor, conseguiu se acalmar, mas o foco dela já era, né? Então não tinha o que continuar fazendo naquele processo, somente na sessão seguinte. E o que eu quero te falar, né, através desse exemplo? Só que relembrar uma coisa, tá? Isso aconteceu porque ela não tinha exposto para mim esse fato, né? Então é importante também que de repente você, antes de procurar um profissional no quesito aí hipnose ou qualquer outra área que vai te auxiliar no quesito mental, é importante que você tenha confiança para expor algumas situações, mesmo que na fase inicial demore um pouco mais, mas é importante que você tenha essa confiança para expor algumas situações. Mas ela, né, vendo que era um homem, às vezes ela ficou receosa em alguns momentos, mas depois ela externou isso, colocou isso para fora, a gente conversou. Mas imagina se eu faço uma regressão com ela, né? Se eu peço ela para que ela relembre aquele momento, o momento que deu origem à ansiedade dela. Você já imaginou o que iria causar na mente dessa pessoa, na mente dela? Ela imaginando a situação de abuso, ela imaginando esse desconforto todo, como que ela iria reagir nessa situação? Porque a regressão visa fazer isso, te ajudar a voltar no momento que na sua percepção foi o causador do seu desconforto no presente. Então você pode perceber que é uma situação completamente desconfortável. E eu não utilizei regressão, tá? Não utilizei regressão de maneira alguma. O que eu fiz com ela foi utilizar alguns mecanismos, utilizar a imaginação dela, algumas metáforas, para que ela imaginasse algumas situações. E já foi extremamente desconfortável. E agora imagina se eu peço ela para fazer uma regressão, relembrando esse momento. Então, só por isso,
você já percebe aí que pode ser algo extremamente desconfortável você utilizar esse recurso. Então, já até começar aqui com o nosso slide que eu fiz pra gente poder bater esse papo. E já falo sobre essa questão, desconforto intenso. A função da regressão é te causar desconforto. Não tem outro caminho. A função da regressão é te causar esse desconforto, para que depois desse desconforto você consiga o quê? Dar um novo contexto, dar um novo sentido para esse desconforto. Só que tem uma questão que é interessante. Se você tem um desconforto muito intenso, que é uma descarga emocional muito intensa, que é chamada de abreação, e você não consegue superar esse desconforto, o que vai acontecer? A situação pode se agravar, né? Aquela situação aí que vinha te causando preocupações, te causando ansiedade, que foi uma situação traumática para você, pode ser o quê? Potencializada. Simplesmente por quê? Porque aquilo na sua mente você tornou aquilo mais vivo, mais forte. E o profissional, se ele não consegue dessensibilizar, o que seria dessensibilizar? Te ajudar a dar um novo contexto para aquela situação, porque a sua descarga emocional foi muito vigorosa e ele não consegue te auxiliar nessa questão, a situação que você vinha vivendo ela é potencializada. Ou seja, a situação que você vinha vivendo, o desconforto, digamos uma ansiedade, pode piorar ainda mais. Então é importante aí que você evite esse recurso, essa ferramenta, por esse motivo também. Porque a sua situação pode se agravar se você utilizar a regressão, principalmente se o profissional aí não consegue gerenciar isso. E não é certo que ele vai conseguir gerenciar isso, né? Eu particularmente não utilizo regressão, né? Esse é um dos motivos, né? Porque pode causar um desconforto muito intenso para a pessoa, e a pessoa, mesmo diante das minhas sugestões, a pessoa não conseguir gerenciar isso, né? Então pense nessa questão aí para você ver se a regressão é um recurso viável para você ou não. Eu particularmente não te indico. Um outro motivo para essa questão da regressão é porque você não tem certeza se aquilo que você está imaginando, se aquilo que veio para sua mente no presente é real. Por quê? A sua mente, a sua memória está sendo reconstruída todo o tempo. Todo o tempo você constrói e desconstrói memória. Então quem disse que aquela situação que supostamente você vivenciou no passado, ela é legítima, ela aconteceu de fato? Agora você imagina uma situação, você traz na sua memória uma situação de abuso, uma situação de violência, onde nessa situação você coloca de repente um pai, um irmão, algum familiar próximo nessa situação, você não tendo certeza se aquilo que aconteceu é de fato. Por quê? É impossível você ter certeza se as memórias que você está trazendo para o presente, elas são legítimas. Não estou falando que aquela situação ali não aconteceu, mas às vezes não tem legitimidade, certo? Porque a sua memória está sendo reconstruída todo o tempo, tá ok? Então, mais um dos motivos aí, na minha concepção, para você não utilizar a regressão. Por quê? Ocorrem falsas memórias, você não tem certeza se aquilo que aconteceu, que você imaginou que aconteceu, aconteceu de fato, né? Principalmente quando o assunto é regressão, já que a sua memória está sendo desconstruída todo o tempo. Maravilha? Vamos para o próximo slide. Última abordagem. Gente, mudança, você não consegue obter mudança no passado. Mudança acontece o quê? No presente. Você conhece alguém que voltou utilizando uma máquina do tempo, conseguiu voltar 2, 3 anos atrás e resolveu algum problema? Não. A regressão faz isso? Não. A regressão ela não faz isso. Não existe você voltar no passado para resolver o problema. O que você faz através de algumas ferramentas é você conseguir dar um novo contexto, né, para aquela situação. Utilizando esse mesmo exemplo que eu usei desde o início. Uma situação de abuso. Você vivenciou essa situação de abuso. Tem como você deixar de ter vivenciado isso? Não, é impossível. O que você pode fazer é o quê? Dar um novo contexto, dar um novo sentido para aquele seu abuso.
de modo que você perceba que agora você é uma pessoa diferente, que aquela situação que você vivenciou você não vivencia mais. Então, isso é chamado de reframe, que é o que? Ressignificar. É você dar um novo contexto para aquela situação, ok? Então, é importante você pensar nisso. Você não precisa voltar no passado, já que no passado você não muda nada, você muda no presente, certo? E é importante que você tenha recursos para você trabalhar no presente, porque também você pode de repente criar o quê? Uma muleta, onde você se torna vítima de tudo que aconteceu com você no passado e você não consegue avançar, onde você fica sempre presa a coisas que aconteceu no seu passado, como pobreza, como abuso, violência e todas as situações que te causaram o quê? Mal. Isso acaba te impedindo o quê? De avançar. Então você precisa o quê? De ter recursos agora, nesse exato momento, para trabalhar nesse sentido. O que eu vou fazer para te ajudar? Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um vídeo de uma mentoria que eu fiz, mostrando que é possível você resolver a questão da sua ansiedade simplesmente utilizando o quê? Técnicas do presente. Você não precisa de regressão para essa finalidade. E você aproveita aí também e deixa aqui embaixo, nesse vídeo, se você tem medo em relação à regressão, se você já tinha pensado nessa questão, se você sabia que é impossível você resolver coisas do passado, já que você não volta no passado, o que você faz é dar um novo sentido. Então me fala aqui embaixo se você sabia dessas questões. E se você não é inscrito no canal João Spider, aproveita aí e já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.